Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. A presença de Deus, ela é palpável aqui nesse lugar. Como nosso irmão acabou de cantar, não precisamos para longe ir, porque Ele está bem aqui. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 14, se eu não me engano, que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Quando ele foi, ele disse, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar triste. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar um consolador, eu vou deixar um ajudador, e é Ele que está aqui, porque Ele mora em mim, Ele mora dentro de você. Amém? Então você não precisa correr para longe, não, porque onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Onde você coloca a planta dos seus pés, é o Espírito Santo chegando junto com você. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia. Vocês vão abrir muito a Bíblia hoje. Até hoje de tarde, eu tinha uma palavra assim, que a gente sempre escreve alguma coisa, né? E eu tinha uma palavra já assim no meu coração. E quando eu fui escrever hoje, eu escrevi tanta coisa. Eu falei, é outra coisa já. E Deus foi me falando tantos versículos que eu falei, Senhor, você quer que eu leia a Bíblia toda com o povo hoje? Não é quase isso, tá? Mas eu quero que vocês abram. O primeiro lugar que a gente vai abrir é em Mateus, capítulo 6, no versículo 22. Amém? Os irmãos acharam? A minha versão é um pouquinho diferente, tá? Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que trevas tremendas serão? Amém? Vocês acharam? Vamos ler mais uma vez? Os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de nós Se a luz que está dentro de nós são trevas, que tremendas trevas serão? Quantos aqui têm os olhos iluminados? Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor é a luz do mundo. E quando Ele nos diz isso, acho que foi a pastora Vanessa que pregou outro dia, que nós somos imitadores de Cristo, que nós somos o bom perfume, que nós somos a carta. Então, quando a Bíblia diz que Ele é luz e se Ele mora dentro de nós, nós somos luz. Mas a Bíblia diz também que quando a gente coloca alguma coisa que é treva diante dos nossos olhos, começa a entrar o quê? Trevas dentro de nós. Começa a entrar escuridão. Existe uma tradução, né? As pessoas traduzem esse versículo como dizendo que os olhos são as janelas da alma. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, se a gente malha ou se come bem, se alimenta bem, se cuida bem do físico, do corpo, nós precisamos estar alimentando o nosso espírito. Nós estamos aqui fazendo isso. Quando eu oro na minha casa, quando você ora na sua casa, quando você lê a palavra, você está cuidando da parte espiritual da sua vida, do seu corpo. Mas a Bíblia fala também da alma. E a Bíblia vem dizendo que se o meu olho estiver bom, a minha alma estará bem. Mas hoje eu quero te perguntar de que forma você tem enxergado. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. E quando a pastora Mônica estava ministrando no domingo, e eu já tinha até escrito isso, que eu falei, que tremendo, que é uma coisa que vai linkando com a outra. Porque ela falou tanto da cadeira. Quem estava aqui no domingo? Foi uma palavra tremenda, poderosa para o nosso coração. E não é para a gente ouvir, sair dali e esquecer. Precisa estar dentro de nós, dentro do nosso coração, em prática. Que a Bíblia diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas que nós precisamos praticar a palavra que nós temos ouvido. E aí, quando a Bíblia diz que Ele nos assentou
quando a pastora Mônica falou da cadeira, e é um versículo assim que eu mais amo, as crianças já devem estar cansadas de ouvir eu falar, porque é uma realidade que precisa estar impregnada dentro de nós, que Paulo, ele estava preso. Todo mundo aqui conhece a história de Paulo. Paulo estava preso dentro de uma cadeia, com fezes caindo sobre ele, sobre a cabeça dele. Ele estava assentado, eu acredito que eu imagino demais, assentado ali naquela cadeia, naquela prisão. E ele escreveu: nós estamos assentados junto com Cristo. Sabe por que eu vejo isso? Isso é visão ampliada. Porque ele não estava vendo aquilo que ele não estava vivendo por aquilo que ele estava vendo. Ele estava ali, mas ele sabia que ele não era dali, como nós também, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa visão não pode ser terrena, não pode ser pequena. Nós precisamos enxergar de acordo com a visão do mestre, de acordo com a visão do Pai. E aí eu quero que o irmão solte uma imagem. Eu quero que vocês prestem muita atenção, não sou maluca, tá? Eu só quero que vocês, porque hoje eu fui pesquisar algumas coisas, que eu queria entender a diferença. Eu falei, deve ter alguma diferença de enxergar e de ver. E aí nessa minha procura, eu ia até pedir para o Mark trazer um quadro, mas aí quando eu achei isso, eu falei, é isso aí que eu vou mostrar. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. Esse negócio aqui atrapalha, não? Não? Eu quero que vocês vejam o que vocês enxergam aí. Quem é artista aí já... Amém? Alguém conseguiu enxergar alguma coisa? Ou aqui enxergaram duas coisas. Esses estão com a visão ampliada. 3? Aí estou com a visão, tem que comprar colírio para os meus olhos. Eu só enxerguei 2. Quantos aqui enxergaram duas pessoas se olhando? Pode botar a mão aqui, gente? Pode? Tá vendo aqui? Parece que vocês conseguem ver agora? Uma pessoa olhando para outra? Agora esquece essa imagem de uma pessoa olhando para outra e olha para o meio. O que você enxerga? Uma taça. Coloca outra imagem, por favor. O que vocês conseguem enxergar? Essa é mais difícil. Amém? Já deu tempo? Vocês conseguem... Quem conseguiu enxergar aqui duas pessoas também se olhando? Alguém conseguiu enxergar uma outra coisa? O pessoal aqui está com a mente... Vocês conseguem ver aqui uma pessoa que está tocando violão? Vocês conseguem ver aqui, eu não me lembro direito, daqui eu não consigo ver, mas eu acho que é uma pessoa com um chapéu, segurando o chapéu, né? Que em casa, aqui não dá para ver direito. Eu fui procurar, eu não tinha planejado nada disso. Eu estava com tudo aqui, sabe? Na cabeça eu só fui passar para o papel. E quando eu fui procurar isso, hoje de tarde... A diferença de visão e de enxergar e de ver. Aí eu achei essa imagem. Coloca aquela do vaso, por favor. E aí o Senhor me falou. Eu falei, Jesus, que negócio tremendo. Aí eu achei um monte, mas eu achei muito interessante essa aqui. E Deus falou comigo assim: se você não levar nada do que eu vou falar, leva isso que eu acho que já está bom para você. Que eu falo muito e talvez eu não consiga me expressar o quanto eu quero. Mas a Bíblia diz não, o Senhor me falou hoje, quando eu olhei para essa imagem, que muitas vezes nós estamos assim. Talvez, quando você está no meio de uma situação difícil, você está com uma visão que não tem jeito, que não tem condições. Não tem jeito, o médico já falou que não tem jeito, como falou para o irmão Anderson, que o filho dele ia morrer, que a mulher ia morrer. Mas quem está de fora tem uma outra visão. Teve pessoas que só conseguiam enxergar isso daqui, só viu depois o vaso, quando eu mostrei. Teve gente que só conseguiu enxergar o vaso. E aí o Senhor me falou, tem pessoas que estão assim, com dupla visão, e ainda não conseguiu enxergar o que realmente eu quero mostrar. Eu falei, meu Deus. Sabe por quê?
Como a pastora Mônica falou aqui no domingo, a gente sabe, como Paulo diz, que nós estamos assentados junto com ele. Mas aí vem a dificuldade, lembra que ela falou isso? A gente pula para outra cadeira, a gente fica confuso naquilo que Deus falou. E quando eu estava hoje escovando o dente para vir para cá, o Senhor me disse assim: tem pessoas lá, não estou falando isso por acaso não, tem pessoas lá que já acreditaram. Tem pessoas que lá atrás receberam profecias, e ela até acreditou, mas o tempo passou, o tempo foi passando e ela deixou de acreditar. Ele me disse assim nessa tarde: tem pessoas que até sabiam o que Deus tinha mostrado, mas o tempo foi passando, ele foi vendo outras coisas, e hoje ele já não sabe nem o que ele está vendo. E o Senhor hoje te trouxe aqui porque Ele quer colocar colírio nos seus olhos. Você vai voltar hoje a enxergar, não com duas visões, não com amplas vendo coisas confusas. Hoje você vê uma coisa, amanhã você vê outra. Não, você vai ver aquilo que Deus quer te revelar. Sabe por quê? Não adianta você estar sentado em um lugar onde você não consegue se enxergar lá. Sabe por quê? Olha só, o cego, já mudei tudo aqui. O cego, quando ele estava ali, ontem até a gente estava pegando uma aula com um irmão que ele é fera lá em hebraico. Eu falei: irmão, me diga uma coisa, aquele cegueira é a cegueira mesmo? Aí ele falou para mim assim, porque ele estava falando que no hebraico às vezes tem muita coisa que por conta de um ponto, né, de uma letra, quando vai traduzir, muda tudo, muda todo o sentido. E aí eu falei para ele: como explica isso aqui? Aí ele falou: não, e aí também hoje eu fui estudar um pouquinho, diz que, não tem na Bíblia, mas livros, né, estudos e tal, dizem, né, que aquele Bartimeu, na verdade não é o nome dele, ele era filho de Timeu, por isso Bartimeu é filho de Timeu. E aí ele estava ali, muitas pessoas acreditam que ele nasceu cego, mas ele não nasceu cego. Tanto que depois, quando você for ler, diz que quando Jesus passa, e todo mundo dizia: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. E ele ali, ele não sabia nem onde ele estava sentado. Porque, irmãos, algum cego sabe onde está? Quando a Bíblia diz um cego pode guiar outro cego, eles andam como? Apalpando, né? Tipo assim, horrível coisa quando falta luz. Porque a gente não sabe, nem dentro da nossa casa, a gente não sabe onde está. É horrível. Você cai em cima da cadeira, você se machuca porque você não sabe onde você está, você não sabe o que você está vendo. E aquele cego, ele estava ali, naquela situação, sem enxergar. E aí hoje eu estava estudando um pouquinho, lendo um pouquinho, e acredita-se que o pai dele, lá na época de Roma, ele se rebelou, ele se levantou, e ele foi morto. E acredita que os filhos primogênitos, eles eram punidos, que eram arrancados deles o quê? A visão. E aí quando Jesus está passando por aquele lugar, todo mundo gritando: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. E como aquele cego, ele era conhecido por conta como é que se diz o que vem antes? Esqueci. A linhagem dele, ele era filho de Timeu. Então ele não chamou Jesus como Jesus de Nazaré. Ele chamou Jesus sabendo de onde Jesus tinha vindo. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você e eu, nós vamos enxergar a partir da visão que o nosso Pai tem sobre nós. E aí quando ele grita: Jesus, filho de Davi, Jesus, opa, alguém me reconheceu, alguém reconheceu a minha soberania, alguém conheceu quem eu sou, alguém aqui sabe quem eu sou. E aí Jesus responde para ele com uma linguagem real: o que queres que eu te faça? Porque lá atrás, um rei tinha deixado ele cego. Então só um outro rei poderia trazer de volta um outro decreto para devolver a visão para ele. E esse rei está aqui. Halabassoi. Ele está aqui. Eu não sei o que te cegou. Talvez tenha sido uma mentira que te contaram, talvez tenha sido uma traição, talvez tenha sido uma profetada mesmo, um ex que te digo que não veio do Senhor e te deixou decepcionado. Mas eu quero te dizer que aquele que cura, ele está aqui para curar de verdade.
Aquele que liberta está aqui para libertar de verdade, porque Ele não mente. A palavra dele diz que Ele vela para que a palavra dele se cumpra na minha e na sua vida. Então aquele cego, ele estava ali, para ele estava ali, ó, fazia tempo. E para ele talvez não fazia nem tanta diferença, porque quem está cego mesmo não sabe nem onde está. Então eu vejo duas visões, porque ele estava ali, ele viu que Jesus ia passar. E Paulo lá na cadeia, sabia onde ele estava, mas ele sabia em quem ele estava. Aquele cego, ele não conhecia Jesus ainda, mas ele ouvia falar. No domingo nós estávamos aqui de tarde, a gente passa o dia inteiro aqui e a gente fica ali embaixo discutindo a Bíblia. O irmão me falou assim: pastor Aline, você acredita que Deus se materializa na terra? Eu falei: eu acredito demais na conta, acredito mesmo. E aí a gente estava ali embaixo conversando e tal, e hoje eu fiquei pensando nisso que a gente falou, e eu falei para ele da visão. Eu nem tinha imaginado que eu ia falar isso aqui, mas eu fico pensando sobre os discípulos de Emaús, que a Bíblia diz que eles estavam no meio do caminho, Jesus passando. A Bíblia diz que eles sentiram o coração arder. Gente, mas eles já tinham andado com Jesus. Jesus comeu com eles. Onde Jesus ia, eles iam atrás de Jesus. Até, eu acredito que até enchendo a paciência, toda hora querendo saber as coisas. Aí depois eles não reconhecem Jesus. Eles só sentiram o coração deles ardendo. Eu acho que era ele. Gente, eu não quero só que o meu coração arda, não. Eu quero olhar para o Mestre e dizer: é Ele. Assim como Pedro estava lá naquele barco, e ele disse: peraí, deixa esse negócio aí, joga para lá, porque é Ele que está ali, olha Ele ali, olha Ele ali. Eu quero ser assim, sabe? Eu não sei você, mas eu quero que hoje o Senhor abra a minha visão, amplie a minha visão, coloque um colírio do céu, porque eu quero enxergar como Ele enxerga. Eu creio que o Senhor hoje está trazendo visão para você de volta. Aquilo que te cansou nessa caminhada, aquilo que você, eu não sei o que é, mas eu sei que tem pessoas assim, muita decepção que você viveu, e não foi lá fora não, foi dentro da igreja. Talvez não aqui, mas talvez em outro lugar, talvez aqui também, porque nós não somos perfeitos. A igreja sou eu, a igreja é você. Você também não é perfeito, eu também não sou, então eu posso te machucar, você pode me machucar, mas nós hoje vamos sair daqui curados, porque o Rei dos Reis, Ele está passando, Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Então deixa eu te dizer uma coisa: não deixe que o diabo roube a sua visão sobre aquilo que Deus já revelou para você. Eu tenho muita dificuldade esses dias, eu tenho tido muita dificuldade, ontem eu estava falando sobre isso, dessa inconstância que a gente tem, de dizer assim: Deus falou comigo e é isso. Dá 2 dias a pessoa já largou o que Deus tinha mandado ela fazer. Dá 3 dias a pessoa: não, Deus mandou eu vir para Ipom. Deus é Deus de confusão? Então não usa o nome de Deus, sabe por quê? O nome dele está virou balela. Porque a gente faz um monte de coisa no nome dele que ele não mandou fazer. Fala um monte de coisa que ele falou que na verdade ele não falou coisa nenhuma. Então se é você, fala: olha, falo eu e não o Senhor. Faço eu e não porque Deus mandou. Sabe por quê? O nome dele, não, se for o seu, envergonhado, desculpa, irmão, aí é uma coisa. Agora o nome do meu pai, ele precisa ser honrado em todo tempo. Não é? Aí eu fui ler hoje. Aí eu estava lendo, vendo, procurando um monte de coisa, de visão. Aí eu fui ler um versículo, lá em Isaías. Eu falei: meu Deus, que palavra forte. Até falei para o Antônio: eu não vou ler isso aqui não, porque parece que eu estou chamando a atenção do povo. Aí o Antônio: o que é? Aí olha só, gente, Isaías 42, versículo 18. O povo de Israel está sendo corrigido. Negócio muito difícil de se ouvir, tá? Se você está afim de ser corrigido, vamos comigo. Eu não sei, eu escutei e assim, Deus falou muita coisa comigo nesse versículo. Que diz assim: ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego senão o meu servo? E surdo senão o mensageiro que eu enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor? Você ouviu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção.
Seus ouvidos estavam abertos, mas você não ouve nada. Eu falei, oi, Jesus. Isso aqui, o povo de Israel já tinha escutado sobre ele, e quando foi mesmo, eles já não acreditavam. Eles não acreditaram. E aí Jesus os repreendeu assim, tipo assim, vocês são cegos. Vocês só podem ser cegos. Vocês só podem ser surdos, não é possível. Sabe quando você fala assim, quem tem filho aqui? Alguém identificou? Quando você fala assim, pega essa meia e coloca lá no cesto. E aí ele, vou pegar, mamãe. Dá 1 hora, 2 horas, 3 horas depois, o negócio está no mesmo lugar. E aí, eu não sei, eu falo com a Radassa. Radassa, você está ouvindo bem, filha? Você escutou? Ah, eu esqueci. Ela tem um negócio, tudo esqueci. Mas eu entendi Jesus falando assim, porque ele trata a gente como filhos. Tipo assim, ô queridinho, tu não escutou não a pregação de domingo? Como é que você saiu daqui e fez aquilo daquele jeito? Ô queridinho, ô minha linda, tu não viu não que na Bíblia está escrito que a mulher tem que andar bem vestida? Por que você colocou essa roupa hoje? Tu vai sair assim mesmo? Eu não sei se o Senhor, tá? Falo eu. Eu acho que ele deve ficar assim, pensa comigo. Ele não deve ficar assim? Ah, não está lendo a Bíblia, não é possível. Caraca, pregou domingo, a irmã está falando, não, ela deve estar surda. Não, ela não, porque ele vê tudo, né, gente? Ué, ela não leu aquele versículo ontem, não mexeu tanto, porque, nossa, recebi uma palavra que mexeu comigo. É igual os discípulos lá no caminho de Emaú, mexeu, sentiu. Mas e aí, que adianta sentir? Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Essa é uma igreja profética, a gente acredita em todos os dons. Na vigília, inclusive, vocês vão ser tudo ativados nos dons, que eu já fiquei sabendo. Só que, olha só, e eu gosto desse negócio. Quem me conhece sabe que eu amo. Gente, eu tenho o sangue da Assembleia aqui, ó. Aceitei Jesus com 12 anos na Assembleia. Então, eu gosto do reteté. Só que não é só de reteté que vive o homem. É disso daqui, ó. É de toda a palavra que sai da boca, não de Aline, não, do pastor Emerson, da pastora Fernanda, não. É da boca de Deus. Sabe quando a pessoa fala, não come isso aí não, que não dá sangue para ninguém, não. Irmão, reteté não vai te dar, não. Sangue não. Isso é para edificar a sua vida. Ora em línguas, eu também adoro, gosto demais da conta. Só que olha só, não dá. Ou a gente vive, lê a palavra e vive, ou então a gente vai ficar envergonhando o nome dele lá fora, no trabalho, na escola, no vizinho. Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Não vamos ser cegos e nem surdos, como ele está aqui corrigindo. Aí depois ele diz assim, quer ver? Lá no capítulo 43, versículo 8, também de Isaías, ele diz assim: traga o povo que tem ouvidos, que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntem. Ele está dizendo assim, traz aquele monte de cegos. Até porque esse cego, voltando lá para o cego, ele não estava ali por um acaso. Eles colocavam mesmo os cegos, as pessoas que tinham doença, ali naquele lugar. Então, peraí, eu não sei você, eu não tenho problema nenhum de me expor. Se qualquer dia desse aqui você me ver jogada aqui em algum apelo, não se escandalize, porque eu quero ser curada, eu quero ser liberta, eu não estou nem aí para o que você está pensando de mim, ao meu respeito. Eu não quero entrar por aqui, que é um hospital, e sair doente. Porque a gente fica assim, não, mas se eu for, irmãos, ele não olha para mim e chama assim, a pastora Aline, não, ele olha para mim e chama de filha. Eu sou filha como você é. A pastora Fernanda, o pastor Emerson, a pastora Mônica, todos, a pastora Rebeca, todos, pastor André, pastora Marcília, pastor Antônio, pastora Seni, todos os pastores dessa igreja são seres humanos como você é. A única coisa que existe é que o Senhor nos ungiu e nos deu uma responsabilidade a mais, que também não é diferente da sua, não. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ir pregar o Evangelho. A Bíblia não disse assim, ele ungiu os pastores para curar enfermos. Não, ele ungiu todo mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Exponha mesmo o seu pecado.
Exponha mesmo a sua necessidade. Eu estou mal. Não tenha vergonha não. Sabe? Faz como aquele cego, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei que área da sua vida hoje você está precisando voltar a enxergar. Eu não sei o que aconteceu, que tirou a sua visão. Mas eu sei que o Senhor, Ele é bom em todo tempo. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Um outro versículo que eu marquei, que é um outro também que eu gosto muito, é lá em segundo, não sei se é segunda ou primeira, peraí que eu vou me achar. Eu quase não sou enrolada não. Coríntios capítulo 2. Aleluia, vocês estão aqui? Glória a Deus. É primeiro mesmo, primeira epístola de Coríntios, no capítulo 2, no versículo, vamos ler o versículo 9, a partir do 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, no versículo 10, diz assim: mas Deus revelou a nós, diga assim, a nós, por meio do seu Espírito. Irmãos, isso foi num tempo. Tanto que eles não viram, eles não ouviram e levaram o mestre para onde? Para a cruz. Mas a história mudou. Aí no versículo 10 diz que hoje nos foi revelado por meio do Espírito Santo dele. Então você não tem mais o direito de dizer que não viu. Você não tem mais o direito de dizer que não ouviu, porque o Espírito Santo dele mora dentro de mim, dentro de você, e nós somos guiados por ele. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é guiado a toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos foram libertos aqui nessa noite? Quantos estão andando na verdade aqui nessa noite? Aleluia. Então o Senhor, Ele nos revelou. Ele nos revelou. Tudo que nós precisávamos já foi assim aberto. Foi colocado diante de nós, diante da nossa visão. Tudo que nós precisávamos enxergar em Deus. E nós precisamos enxergar como Ele enxerga. Como Ele enxerga. E tem um outro versículo também, lá em Pedro. É disso que nós precisamos da palavra. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra escrita, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo está aqui, porque depois o verbo se tornou carne e veio habitar entre e dentro de nós. E passou a ser, além de logos, passou a ser rema. A palavra falada, a palavra revelada, é essa palavra, o poder da palavra que tem que estar dentro de nós. Eu fiquei falando, eu não achei Pedro, peraí. Normal. Cadê? Aleluias, glória a Deus. Cadê? 2 Pedro, no capítulo... Eu vou ler até... vamos ler esse versículo, que eu acho que eu vou prometer que eu não vou ler mais nenhum, não. 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há nesse mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento,
ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Esse aqui é o versículo que eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque se essas qualidades existem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Está cego. Sou eu que estou dizendo? Não. Sabe por que ele está dizendo que já está cego? Porque ele já disse que já nos deu. Ele já nos disse que já nos mostrou, que já está liberado, que já está disponível. Então, quando eu digo que eu não tenho, é como ele vai olhar para nós e dizer assim: sério mesmo que você está pedindo isso de novo, que eu já te dei? Ah, não acredito. Irmãos, não tem nada, não tem problema nenhum. A Bíblia diz: batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Mas tem coisa que nós estamos pedindo que já é nosso. A Bíblia diz que nós somos prósperos, amém? Então a prosperidade é minha, é sua também? Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, em outros tantos versículos, que nós somos curados. Então a cura já é minha, é sua também? A Bíblia diz que eu sou livre. Eu sou livre, a liberdade já está disponível para mim, está para você também? Vou ficar aqui a noite toda falando. Teve um dia que a gente fez isso lá embaixo com as crianças. A gente falou de paternidade, falamos que eles são filhos, e no domingo seguinte nós entregamos para eles um testamento, dizendo para eles tudo que eles tinham direito. Tudo não, né? Porque não caberia no papel. Mas o resumão do que nós temos direito. Teve mães que pegaram o papel e ficaram assim, ó, chorando, porque nem elas sabiam que elas tinham direito. Sabe por que a gente não sabe? Também não sabia não, a gente vai descobrindo. Aí você lê: opa, isso é para mim? Então eu tomo posse. Opa, a cura é para mim? Eu quero. Opa, eu não preciso viver na miséria? A prosperidade é para mim? Eu quero. Mas como a gente vai saber se a gente não lê a palavra? Como dizem por aí, esse é o testamento. Eu sei o que eu tenho lendo o meu testamento. Você precisa saber o que você tem lendo o seu testamento. E aí você não vai mais poder dizer que você não sabia, que você não escutou. Por quê? Está tudo aqui. E até diante dele, você não vai poder dar essa desculpa. Onde nós temos aproveitado o nosso tempo? Onde eu tenho colocado os meus olhos? Como está a minha alma? Se os olhos são as janelas da minha alma, como está a sua alma hoje? O que você tem enxergado? Eu falei que eu ia prometer, mas eu vou ter que ler mais um. Eu amo esse versículo. Teve um dia que eu estava lá embaixo, aqui, aí eu falei, mandei até para Marcília lá em cima, eu lá no Kids. Falei: Marcília, olha esse versículo. Eu achei lindo, hoje eu lembrei dele de novo. É em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7. Amém? Acharam? Eu vou querer que vocês encontrem esse, para vocês saírem daqui com esse versículo no coração. Escreve em algum lugar, ata no seu coração, como diz a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vou ler de novo. Vocês estavam correndo tão bem. Quem impediu você de obedecer, de continuar correndo nessa verdade que você já tinha? O que foi te mostrado que confundiu a visão que você já tinha? O que te mostraram? Ou o que te falaram? O que te fizeram que te fez desanimar, diminuir a corrida, o passo, a velocidade que você estava? O que foi? Sabe quando quem trabalha aí em empresa, ou quem é patrão, que aqui na igreja é legal, né? Aqui tem rico, tem pobre não, que ninguém é pobre. Nós somos filhos do rei. Isso aí é do passado. Mas aqui na igreja é legal isso, porque tem várias classes de pessoas, né? Tem
o que dá o emprego, tem o que trabalha, né? Então, talvez você seja o patrão, talvez seja o funcionário. Não sei o que eu estou falando isso, mas enfim. E aí, sabe quando alguém chega para você e diz assim, você estava indo tão bem, o que aconteceu que o seu rendimento caiu, sabe? Talvez você já tenha escutado isso. Ou talvez você já tenha falado isso para o seu funcionário. É isso que Jesus está dizendo ali. Nossa, você estava indo tão bem. Ou você está pensando aí, nossa, minha empresa estava indo tão bem. Eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Por que será? Para onde nós paramos de olhar? Jesus uma vez disse assim, olha para mim e sereis salvos. Ele está te convidando hoje. Olha de volta para mim. Muda de novo. Coloca o seu foco aqui. Coloca o seu olho de novo para mim. Olha de novo. Olha de novo. Volta lá atrás, quando você estava apaixonado. E você só queria Deus. Você estava cantando eu quero é Deus. Agora você quer um monte de coisa. E a gente até diz que quer Deus, mas a gente quer um monte de coisinhas que venham junto. E se aquelas coisas não vêm junto, a gente fica desanimado. Se aquela promoção que a gente queria no trabalho não aconteceu, a gente, se Deus aí, Ele até falou que ia me promover. Irmão, o tempo e o modo anda junto e anda com Ele. Ele sabe a hora e Ele sabe o jeito de fazer. Ele não tem problema nenhum de você bater o pé, de você fazer birra, de dizer que não vai mais para a igreja, de dizer que não vai mais orar. Quem vai perder sou eu e você, porque Ele continua sendo Deus. Então volte seus olhos hoje. Volte seus olhos hoje para Ele. Por que você parou? Por que você desacelerou? Eu tenho um monte de versículo aqui, mas eu vou fechar a Bíblia. Tem algumas coisas que eu anotei aqui. Na vigília, só na sexta. Tem uma coisa que eu anotei aqui que eu falei, isso aqui eu preciso falar. Me perdi em tanta anotação. Já li. Era Gálatas, esse versículo. De Gálatas 5:7. Fecha seus olhos aí. Uma outra coisa que Paulo escreveu. Em Efésios, eu acho também. Acho que 1:18, não sei, se não me engano. Está na Bíblia, depois você procura que você vai ver. Você vai achar. Que ele diz assim, eu dou graças a Deus por vocês, eu oro por vocês, eu dou graças por tudo aquilo que vocês são, e eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. É tão linda essa palavra. Porque muitas vezes a pior cegueira não é a física, é a cegueira por dentro. É quando as coisas nos impedem de ver, de acreditar naquilo que um dia o Senhor falou sobre nós, falou para nós, que iríamos, que faríamos, que nos levaria. E um dia você acreditou com tanta verdade naquilo. E hoje você está aqui quebrado, sem esperança, cansado, sem força nas suas pernas, decepcionado muitas vezes até com o Senhor, não conseguindo mais enxergar Ele na plenitude que Ele é. Mas o Rei está aqui para restaurar a sua visão. E o interessante é que quando aquele cego, ele diz para ele, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus pergunta para ele, como rei,
que podia fazer tudo. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele respondeu assim: que eu torne a ver. E isso prova para mim que ele não era cego de nascença, porque ele disse que eu torne a ver. O Senhor está aqui. Ele deseja colocar de novo o lubrificante que os seus olhos precisam. Lá em Apocalipse, ele falou para uma igreja que estava morna, que estava mais ou menos, que dizia que era, mas não era. E ele disse: ei, eu quero dar um conselho para vocês. Eu dou um conselho para vocês, que vocês comprem colírios para os vossos olhos, porque eles precisavam voltar a ver. Tremendo isso, né, Iná? Eles tinham visto já uma época, e Jesus disse para eles: eu quero dar um conselho. Já pensou Jesus dar um conselho? Olha só, quando a gente chega para um amigo: só quero te dar um toque. Foi isso que Jesus fez naquela carta para aquela igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. O Senhor está nos dando esse toque, esse conselho hoje. Eu quero dar um conselho para vocês. Hoje tem colírio aqui. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: vinde comprai sem dinheiro. O colírio está aqui, ó, está disponível. E eu quero fazer 2 apelos. Tem pessoas aqui que precisam voltar a enxergar, mas tem pessoas que infelizmente nunca enxergaram. Elas até achavam: realmente eu achava que eu enxergava, mas na verdade eu acho que eu nunca vi. Quando lá em aquele versículo de Jó, que as pessoas gostam tanto de falar, que Jó foi provado e tal, e ele falou tantas coisas, mas nos versículos à frente Jó diz assim: eu disse isso, eu falei isso, porque eu te conhecia só de ouvir falar. Eu disse que Deus tinha me abençoado e que Ele pegou a minha bênção, mas eu achava que eu conhecia Ele, mas eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora não, agora os meus olhos te veem, agora eu sei quem Tu és. Agora eu sei quem Tu és. O Senhor não quer que você ande com Ele, você achando que sabe quem Ele é. Não, não, não. Ele quer se revelar para você numa forma mais profunda, de intimidade, a ponto de que onde você estiver e passar alguém, você sinta: esse é um filho de Deus. Eu sinto porque tem algo nele que eu reconheço que ele é meu irmão também, porque nós temos um só Pai. E sem constrangimento algum, eu quero te convidar nessa noite. Se a sua visão foi embaçada, se você sente que existe alguma escama nos teus olhos, eu quero te dizer que há colírio aqui nesse lugar. Socorro serereba seriandalai. E se você nunca enxergou, se você nunca teve um encontro real com Deus, eu quero te dizer: venha. Venha, porque Ele quer se revelar para você. Ou talvez você que estava assim correndo com muita intensidade, como está dizendo lá em Gálatas,
E você desacelerou por conta da visão, que você não consegue mais. Você não sabe mais para onde você está correndo. Você perdeu a direção. O Senhor está aqui. E Ele deseja te mostrar o caminho. Que Ele é o caminho. Ele diz lá em Isaías, vou ter que ler. Oh, dererraço canta lá, sererererebaço. Shuri canta na base, sererererebaço. Candarracei. Anai sou, dererrabaço. Socontorro sererererebaço. Hanamaço e anda lá vai. Presta atenção. Ramaçoi. Isaías no capítulo 43, eu vou ler para você, escuta bem. Escuta, presta atenção no que Deus está te falando. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não consegue reconhecer? Você não consegue ver? Ei, até no deserto eu vou abrir um caminho, e riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, os meus escolhidos. Ele está dizendo para você sair do seu passado. As coisas velhas já passaram. Ei, chorei raçou nerebai. Eis que tudo se fez novo.